Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o intuito de passar uma dica semanal a respeito de uma elaboração de um gráfico, de uma tabela, de uma análise estatística qualquer. E a dica dessa semana é a extração de uma tabela contendo toda a estatística descritiva de uma grande matriz de dados. Então, digamos que você tem uma matriz de dados gigante, aqui como exemplo eu coloquei duas variáveis independentes categóricas e uma variável dependente, que é numérica, independente do que sejam essas variáveis, mas o fato é que você quer extrair uma estatística descritiva, todas aquelas medidas de dispersão, aquelas medidas de tendência central de uma grande matriz de dados. Então, como que a gente faz isso no R? Então, aqui no R, eu vou estabelecer meu diretório de trabalho, descobrir os arquivos que estão contidos no meu diretório de trabalho, depois vou carregar o pacote específico para a importação daquela matriz de dados que eu mostrei para vocês lá do Excel. Vou carregar agora os meus dados, vou importar e agora eu vou dar uma olhadinha. Então aqui temos já os meus dados, aqueles dados que eu mostrei para você aqui do Excel, ok? Voltamos lá. Vamos dar um summary para ver como é que está organizada a nossa matriz. Aqui eu já vejo que o R ele não assumiu as minhas variáveis categóricas como fatores que devem ser, né? Então eu vou tornar essas variáveis como um fator, ok? Variáveis que explicam, ok? Depois eu vou descobrir as classes dessas variáveis, e aí agora sim eu já transformei, ambas delas são variáveis consideradas fator, ok? E agora uma outra questão importante é quais são os níveis que o R está interpretando a minha matriz de dados, ou seja, é óbvio que para mim é mais importante que quando eu for fazer o gráfico, que o tempo 0 seja o primeiro, seguido do tempo 7, do tempo 14, do tempo 21, do tempo 28, ou seja, todos os tempos de exposição que eu expus os animais às concentrações de metais, né? Não importa agora especificamente do que se tratam essas concentrações. Mas no caso, eu tenho que informar para o R qual que é a ordem dos tempos, porque simplesmente ele pode fazer por default aquilo que ele acha melhor, ok? Então eu vou mudar aqui a ordem das minhas variáveis. Eu vou colocar aqui o tempo 0, tempo 7, tempo 14, tempo 21 e tempo 28, na ordem como deveria ser. E também vou reorganizar a minha variável tratamento. Eu quero que a Jureia venha logo depois do controle, ok? Vamos confirmar para ver se deu tudo certo. Aqui então temos T0, T7, T14 até T28 e os meus levels, as minhas ordens que o R está assumindo, a minha variável tratamento, controle jureico batão. Ok, agora sim temos a nossa matriz de dados muito bem organizada, né? Então temos lá o tratamento, o tempo e a minha variável resposta, que aqui é MN, que não importa agora especificamente do que se trata, né? O importante é como extrair uma tabela contendo toda a estatística descritiva, aquelas medidas de tendência central e as medidas de dispersão de uma grande matriz de dados, ok? Então voltamos lá e agora vamos carregar esse pacote que se chama RS Statistics, é difícil falar isso, e tem uma função lá que é Get Summary Stats, que significa você obter o sumário estatístico da sua matriz de dados. E aí eu vou chamar isso de tabela, eu vou criar um objeto chamado tabela para poder então receber a minha tabela sumarizada contendo toda a estatística descritiva, ok? E aí eu falei que qual que era o objeto e eu quero que agrupe por qual? Eu quero que agrupe pela variável tratamento seguida pela variável tempo. E aí agora eu vou entrar aqui na minha matriz de dados e vou utilizar essa função que vai obter, que vai extrair todas as medidas de tendência central e dispersão. E aí eu quero que me mostre, concatene quem? Eu quero os valores mínimos, máximos, a média, desvio padrão, erro padrão, mediana, a distância interquartil e o intervalo de confiança. Olha aqui, vamos dar um Enter aqui. Está pronta a nossa tabela. Se eu simplesmente escrever tabela, o R vai me mostrar a tabela aqui embaixo. E se eu der um view tabela, ele vai abrir uma nova abinha. E olha só que bacana, gente. Aquele tempo que você poderia perder no Excel
selecionando especificamente quais células devem ser a média, a mediana. Imagina como isso é demorado no Excel, né? Então aqui temos uma tabela sumarizada contendo toda a estatística descritiva, né? Então, em tratamento, organizado, os tempos de exposição, percebam que os tempos eles estão organizados, do tempo 0 até o tempo 28. O N amostral, aí tem os valores mínimos, máximos, média, desvio padrão, erro padrão, mediana, distância interquartil e intervalo de confiança. Eu fiz isso num clique no R, algo que você demoraria uma manhã inteira para poder fazer no Excel, né? Então aqui já temos a tabela. Então perceba aqui, ó, se eu quisesse extrair, se eu quisesse deletar, por exemplo, uma coluna que eu não gostei. Por exemplo, variável é MN para todo mundo, isso é meio óbvio, né? Então, o que eu poderia fazer? Chamar o meu objeto, cifrão, variável, e eu quero que seja nula, ou seja, ele vai deletar a minha coluna. Se eu der um view novamente, agora sim eu não tenho mais a coluna variável, ok? E aí como que eu faço para poder extrair isso daqui do R? Simplesmente não dá para eu copiar e colar, né? Então eu posso utilizar uma função write.csv de quem? Do meu objeto tabela, e eu vou chamar esse arquivo de tabela.micronúcleo.csv, ou seja, ele vai extrair, ele vai salvar um novo arquivo no meu diretório de trabalho, onde ele vai colocar lá a minha tabela organizada, ok? Então demos Enter aqui, e aí a nossa tabela ela já está pronta lá na nossa matriz de dados. Vou aqui abrir rapidinho para vocês verem que ela deve estar lá, porque eu salvei, e ela deve estar lá, né? Porque eu salvei aqui, aula 12, olha só, tabela micronúcleos pronto CSV. Se eu der um olhar aqui, a nossa tabela já está lá pronta na extensão CSV. Bastaria eu simplesmente abrir a extensão CSV, abrir esse arquivo e salvar como mapa linear do Excel, ok? Então temos aqui prontinha uma tabela extraída de uma grande matriz de dados contendo toda a estatística sumarizada, ok? Essa é a dica da semana da equipe BioRevisei. Valeu, abração!